Bom, vídeo 13. Acontecem umas coisas na rede que a gente tem que ter cuidado. Uma é o formador de opinião, sobretudo quando ele é um profissional de saúde, no momento de um Covid. Se a gente está passando por uma pandemia e esse profissional de saúde, vou pegar para o meu lápis antigo, estamos no setembro amarelo, resolve que ele não vai fazer isolamento social, coisa nenhuma, e que ele recebeu neto em casa, filho em casa, passeou, foi numa cidade, num estado que está cheio de pandemia, e ele é um formador de opinião na rede, e ele se identifica como um profissional de saúde, ele começa a se tornar um perigo. Eu não tive problema com formador de opinião só nesses termos. No LinkedIn, que eu trabalho com empresa e capital, dinheiro, eu tive 2 formadores de opinião perigosos. Um era oficialmente um coach, ele tinha um badalo horroroso. Só que, na verdade, esse camarada era um belo do impostor. Não sei dele, deve estar em casa. O outro era um homem que aparecia em televisão e estava num progresso enorme, só que tinha interesses econômicos em jogo e ele começou a informar sobre o mercado financeiro num momento muito perigoso para o país, que foi aquela época em que bota Dilma para fora, tira Dilma de fora para botar, na verdade, a intenção era botar o Aécio, não era deixar o Temer, era tirar a chapa. E aí começou uns interesses comerciais muito esquisitos e uma pessoa que está dando informação para o investidor e começa a torcer a mariola, é perigoso. Então eu tive que, esse ser foi afastado, ficou um tempo fora, veio parar aqui no Rio, saiu de onde o programa tinha concentração e hoje vive em São Paulo, parece. Já voltou mais ou menos às atividades dele, mas passou meio que o pão que o diabo amassou, porque realmente ele estava dando informações equivocadas para o mercado naquela ocasião. Agora, nós temos um problema de Covid, né? Então, um profissional de saúde de juízo, primeiro ele se liga ao OMS, segundo ele se liga aliás, em primeira instância, se ele se formou como profissional de saúde, seja enfermagem, seja fisioterapia, ele tem lá suas obrigações de cuidar de pessoas em momentos como esse, dessa gravidade. Então, cada um tem suas normas. Os enfermeiros vivem pedindo, pelo amor de Deus, gente, a gente não aguenta mais vocês todos vindo para o hospital e se contaminando na rua. Então, a gente está passando por situações graves. Tem profissionais de saúde que não respeitam os outros, não percebem que um médico que está no front, que um enfermeiro que está no front, que um auxiliar de enfermagem que está no front, que um fisioterapeuta que está no front, que aqueles homens que limpam aquelas máquinas que estão no front, que os cientistas estão sendo completamente desrespeitados no que dizem, porque que bobagem tal, eu não vou usar máscara, eu não vou... O profissional de saúde não pode dar esse exemplo. Agora, o mês amarelo, meu problema. Tem gente que adora fazer um lobby com a indústria farmacêutica, porque tem um psiquiatra local, porque ganha clientes do psiquiatra local, não tenho nada com isso. Eu acompanho a rede há muito tempo, no LinkedIn isso não acontece, é no Facebook onde essas coisas se passam. E aí faz uns anúncios de vá ao médico, ao psiquiatra, tome remédio antidepressivo, a depressão, Só que essas pessoas, como disse o Paulo Amarante, que eu considero uma autoridade, um psiquiatra com autoridade, o cara é da Fiocruz, você tem que saber fazer a diferença entre um luto e uma depressão. E olha que o Paulo não é psicanalista, hein? E quem fez isso foi o Freud. O Freud escreveu Luto e Melancolia, está lá no volume 14. O luto, você perdeu alguém ou alguma coisa, seu emprego, sua casa, sua vida, alguma coisa.
Só que você carrega as suas coisas, seus objetos. Pessoas são consideradas para nós, psicanalistas, objetos. E o Paulo Amarante, pelo visto, é entendido do assunto. A gente carrega de carga psíquica, chamada libido. Quando a gente perde essa criatura, ou a casa, ou enfim, o que nos identificava de alguma maneira como sendo o filho do fulano, o dono do tal lugar, o dono do barco tal, o pai da Joaquina, o marido da Zequinha, o avô da Marianinha, a mulher da Antônia, o marido do João, não interessa, perdeu. Você vai passar um tempo de luto. O que é isso? É o primeiro ano sem ver na Páscoa, sem ver no aniversário, sem ver no Carnaval, sem ver no Yom Kippur, sem ver no Rosh Hashanah, sem ver no Ramadã, sem ver. Então é o primeiro ano, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia das Crianças, no Dia da avó, no dia que for, que você não vê aquela pessoa. É o primeiro ano que você não encontra com ela no fim de semana. É o primeiro ano que vocês não vão jantar fora com o mesmo grupo. É o primeiro ano. Então, esse primeiro ano é um ano que você vai encontrando com o lugar que fica vazio daquela pessoa e você vai tendo que retirar a libido. Então, Freud te dá um ano, pelo menos, de luto. Durante esse período, você tem direito a chorar à vontade. Agora, 10 anos depois, eu conheci uma senhora que ela fazia a missa todo ano para o marido dela. Quando ela resolveu fazer 10 anos que o homem tinha morrido, aí o padre proibiu. Falou, não, dona fulana, o seu fulano já morreu há 10 anos, não tem missa, chega. É porque não era possível aquilo, né? Então, tinha que dar uma solução naquilo. Né? O fulano tinha que descansar, não era possível tanta missa para os fundos. Isso aí já entra na melancolia. E Freud explica o que acontece na melancolia. Quer dizer, tudo que tem a ver com aquela pessoa perdida é como se a criatura incorporasse a pessoa perdida e ela começa a desenvolver comportamentos daquela pessoa perdida e assim por diante. Ali nós temos um quadro de melancolia. Em psiquiatria, isso se chama depressão. Mas a depressão, na verdade, como a gente sabe hoje, psiquiatria, existem as depressões. Tem depressão endógena, o cara vai ter depressão a vida inteira como se fosse um diabético. Tem a depressão que é causada por uma perda. Então, depressão é um leque. E os psiquiatras, os bons neuropsiquiatras sabem. Agora, ajustar uma medicação para depressão já é uma dificuldade, ora bolas. Um psicólogo falar de depressão e bababá, e entender, então, pelo amor de Deus, que comparecesse aos congressos de psiquiatria. Uma das maiores formadoras de opinião que eu vejo dentro desta rede, eu jamais, ela é uma pessoa da minha idade, jamais vi esta criatura dentro de um congresso de psiquiatria. Olha, eu rodei o Brasil inteiro desde os anos 80. Eu dei aula neste país até a gestão anterior ao Otton Bastos. Depois eu ainda dei na psiquiatria biológica, que é além da Associação Brasileira de Psiquiatria, tem a psiquiatria biológica. Por outro lado, eu me dava com o antigo presidente da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, professor Neves Mata. Então eu andei muito. Depois, como por causa da psicossomática, e aí já era para médicos em geral, e aí eu passeava. Eu nunca vi esta criatura falar de depressão. Eu nunca vi ela numa mesa de pânico explicando que por baixo de um pânico tem depressão. Eu nunca vi ela fazer uma diferenciação entre a fobia, o pânico, isso, aquilo, outro. Mas ela tem uma especial atração por antidepressivo e depressão. Então, tem alguma coisa esquisita. Isso é um formador de opinião que a gente tem que ter cuidado. Esse mês é o mês da depressão? É um mês que pode levar ao suicídio? Pode. Bom, uma outra pessoa da rede, que até eu gosto muito dela, que também é uma formadora de opinião, ela contestou o meu vídeo dizendo que cão que ladra não morde e que quem vai se suicidar
que avisa que vai se suicidar, não se suicida. Eu escrevi para ela, tá público na rede. Eu vi 2 casos e descrevi na rede. Um eu já falei para vocês, que é da menina do hospital psiquiátrico que eu trabalhei, e o outro de uma mulher que disse que se ela fosse internada numa determinada clínica e tomasse eletrochoque, quando ela voltasse para casa, ela ia se suicidar. Na véspera do suicídio, ela perguntou à família onde tinha material que pega fogo, esqueci o nome agora, mas lá no coisa eu escrevi direitinho. E aí a família, né, a Varsol tem ali, álcool tem ali e tal. Bom, ela encheu a banheira no dia seguinte, pegou fogo nela, pegou 85% do corpo. Um outro estava jantando, também contei isso. Almoçou com a família inteira, sempre chique, de terno elegante, agradável, conversando naturalmente, tal, perfeito, não avisou a ninguém. Quando chegou na hora, ele fingiu que ia buscar um livro na estante, já tinha deixado a janela aberta ali, e por ali mesmo ele foi. Ele subiu a escada para pegar o livro, só que ele, em vez de virar para a estante, ele já virou direto para onde ele precisava. Existem aqueles casos também de suicidas que você não sabe que o cara vai se suicidar. Ele tá rindo, conversando, bem, agradável e tal. Vai lá pro último andar do prédio, tuft. Então, não é essa simplicidade que ele não avisa ou que ele avisa. Existe um tipo de deprimido, por exemplo, que está tão deprimido que se você der um antidepressivo, aí que ele fica perigoso, ele aí vai e se suicida. Então, os médicos que sabem medicar sabem disso. Aí, às vezes, em certas depressões, você segura, não medica, ou então você medica com um remédio que ele não levanta da cama, porque se ele levantar, ele pula. Então, não é simples depressão, não é simples suicídio e não é simples essa brincadeira. Por favor, pelo menos leiam Luto e Melancolia, de um senhor chamado Freud. Ele é ótimo. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte, nada demais, uma moça falou para um médico amigo meu que como que os psicanalistas não sabem TCC? Bom, eu fui de uma faculdade, felizmente, que tinha um biotério gigantesco e por ter uma das maiores faculdades de biologia do mundo, ela só concorria com o Japão na ocasião. Depois ela fechou e tal, agora reabriu, mas não é a mesma. A gente tinha uma facilidade de bichos enorme. Então, TCC não era difícil arranjar. Um ratinho, ensinar o ratinho a fazer, acontecer e tal. Quer dizer, treinamento, né, terapia cognitiva, comportamental, terapia experimental. E a gente sabe quem é Wundt, sabe quem é essa gente toda, sabe essas porcarias todas, aprende tudo isso, entra em laboratório. Eu passei 2 anos em laboratórios de psicologia experimental. Na minha geração, não era essa brincadeira de, entra, lê 3 folhas, não. Entra mesmo, aprende a castrar o bicho, lá dentro da biologia. Castrou, agora vê como é que é o comportamento daquele bicho castrado, que beleza. Pega-se o ratinho, se tem a jaula de Skinner. Ótimo, agora o seu ratinho vai comer macarrão. Daqui a pouco o seu ratinho vai dar para comer macarrão, ele tem que abrir a porta. Daqui a pouco não sei o que, até que ele aperta a campainha, já saliva, pinta macaca. Uma boa universidade, com dinheiro, ensina isso. Eu passei 2 anos estudando isso. Então, dizer que os psicanalistas não sabem TCC, sabem sim. Eles podem não optar por esse tipo de trabalho, porque a psicanálise para eles pode ser mais divertida. Agora, também a gente não é contra TCC, tem um monte de terapeutas de TCC, são linhas da psicologia, desde que trabalho está de bom tamanho. Eu estou aqui ensinando psicanálise porque é mais fácil para mim, eu estou falando com psicanalistas. E até estou numa linha alinhada no sentido da psiquiatria mais ética, mais preocupada e com os cientistas alinhados com a Organização Mundial de Saúde com respeito à campanha do Covid. Então, voltando, o fundamental desse é cuidado com os formadores de opinião que vocês veem na internet. Por favor, deem um Google nessa pessoa, seja lá quem for, se ela é economista, o que ela é, para vocês verem o que ela faz. Eu estava dando uma mentoria outro dia
E o único trabalho de caridade que a mulher tinha feito era de uma instituição que justamente é essa de pedófilos que o Papa está tendo que acertar o jogo. Olha. Então é melhor ela não aparecer no LinkedIn contaminada como fazendo caridade para esse grupo, né? Que lavava dinheiro através do IOR, dizendo que era Banco do Vaticano, e que bota pedófilo, e agora tem esse padre de Goiânia aí pegando dinheiro de grafeno e APP e fazendo uma lavagem danada, e de vez em quando tem uns bispos que o Papa fala, me dá aqui o seu cargo. Agora, se ela vai botar no LinkedIn, que é uma pessoa séria, ela não pode ter feito caridade nesse grupo, esquece. Falei para ela, arranja outro negócio para fazer caridade. Então, existe isso, tá? O formador de opinião, vocês têm que ter cuidado. E vocês têm que olhar, dar um Google nas pessoas, tá? No caso da moça, estava protegendo ela, estava dando mentoria, estava tendo que trocar ela de mundo, e ela já tinha perdido o mundo dela, estava tendo que entrar num outro. Eu dizia a ela, e desse aí você vai ter que sair. Aí é outra história. Mas, de qualquer maneira, o formador de opinião não pode, tem que tomar cuidado. Seja em economia, seja em saúde pública, seja em comunicação, seja no sistema de viário, de transportes, seja em eletricidade, seja em construção civil, seja em navegação, seja em plataformas, seja em armas, seja no que for, tá? Na Amazônia, ecologia. Eu sou da bancada ruralista, mas eu vou me candidatar. Bom, é melhor não votar nessa criatura, né? Porque na hora H, quem vai prevalecer? Ela vai deixar de vender a soja e cortar a madeira e acabar com a Amazônia? A gente não pode garantir. Então, a não ser que você não raciocine, você vai, não, mas ela é simpática, então vota. Aí dá isso aí que deu. Então, é só isso, tá? Por favor, cuidado com os formadores de opinião. Deem um Google neles para ver o que é que de fato eles produziram em termos do que eles estão dizendo. E dê uma olhadinha no perfil dele do LinkedIn, do Facebook, para ver se ele está respeitando, no caso do profissional de saúde, as normas da OMS. Tá bom? Um beijão para você.